O que um oficial de Estado Civil, um sobrenome e fidelidade virtual têm em comum? Parece até o começo de uma piada, né? Mas, na verdade, são peças de um quebra-cabeça bem complexo. A lei do casamento na Itália. E hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, usando o Código Civil italiano como nosso mapa. E é uma viagem no tempo legislativa, né? Porque a gente vai ver como as regras mudaram. Exato. Nosso objetivo aqui é decodificar como a lei enquadra uma instituição tão antiga. E as fontes são trechos do próprio código, cheios de anotações. Que são quase como notas de rodapé da história. Mostram o que foi reescrito, o que foi reinterpretado. É fascinante. É isso. A missão, então, é entender não só as regras de hoje, mas a jornada. A transição de uma visão, assim, super tradicional... Quase patriarcal, né? Sim, para uma abordagem mais focada em igualdade. Vamos essa? Vamos! E o mais curioso é por onde essa história começa. Porque antes mesmo de falar de amor, de parceria, o código vai direto para um capítulo chamado Disposições Penais. O que já é muito revelador, né? Totalmente. A primeira preocupação da lei parece ser com a burocracia e com as punições para quem não segue a regra. Pois é, isso mostra a mentalidade do Estado. O casamento não é visto só como um acordo privado entre duas pessoas, mas como um ato público, um ato com consequências sérias para a sociedade. Patrimônio, filhos, herança, tudo isso. Entendi. Então, o Estado se coloca como um guardião rigoroso desse processo todo. Exatamente. E o oficial de Estado Civil é o porteiro. Se ele falhar, a responsabilidade é grande. E essa responsabilidade vem com um preço, pelo que eu vi. A lei é muito detalhista. Sim. Tem vários artigos que multam o oficial por quase qualquer deslize no processo. Celebrar o casamento sem a publicação, fazer a cerimônia fora da cidade dele. Até esquecer as testemunhas gera multa. E vai além das multas, né? Tem coisa mais séria. Assim, se ficar provado que um oficial celebrou um casamento sabendo de um impedimento grave, por exemplo, um dos noivos já era casado. Aí a coisa complica. E como? Ele pode pegar até 8 meses de prisão. A mensagem é muito clara. O processo não é uma mera formalidade, sabe? É a fundação legal da família. E essa fundação, ela tem que ser sólida. Exato. Mas não é só o porteiro que pode se dar mal, né? A lei também pega pesado com quem não joga limpo desde o início, certo? Sim, a responsabilidade é compartilhada. Tem um artigo que diz, basicamente, que se uma pessoa sabia de um motivo que poderia anular o casamento... Tipo o quê? Um parentesco proibido, algo assim? Exato, tipo isso. E escondeu isso do parceiro. Essa pessoa pode pegar até 1 ano de prisão se o casamento for anulado por essa razão. Nossa, então a honestidade ali não é só uma questão moral, é uma exigência da lei. É uma exigência legal com consequência criminal. Ok, então o Manual de Instruções do Casamento Italiano começa com uma lista bem intimidadora de não faça isso. Mas vamos avançar um pouco no tempo, porque é na década de 70 que a história muda completamente de tom. Ah, sim. A gente deixa de falar só de regras e multas para começar a falar sobre... Parceria. Exatamente. O ponto de virada é a grande reforma do direito de família de 1975. E o símbolo máximo dessa mudança é a nova redação do artigo 143. O que ele dizia antes? Antes de 75, a lei era explícita. O marido era o chefe da família, a mulher devia obediência. Era essa a estrutura. E a reforma? A reforma demoliu isso. E o que o novo artigo diz? Ele estabelece uma base de igualdade total. A frase é: com o casamento, o marido e a mulher adquirem os mesmos direitos e assumem os mesmos deveres. Os mesmos? Os mesmos. E a lista de deveres é mútua: fidelidade, assistência moral e material, colaboração e coabitação. A palavra-chave aqui é mesmos. Foi uma revolução. E essa revolução, pelo jeito, continua acontecendo. Porque o dever de fidelidade, por exemplo. Parece simples, né? A princípio, sim. Mas e se eu te disser que a Suprema Corte Italiana, em 2022, teve que decidir se curtir fotos de outra pessoa no Instagram é uma forma de traição legal? Esse é um exemplo perfeito de como a lei precisa se adaptar, né? Os juízes tiveram que expandir o conceito porque eles chamaram de fidelidade virtual. Fidelidade virtual, adorei o termo.
Pois é, de repente, um dever escrito, na era do telefone fixo, teve que aprender a lidar com o mundo digital. E qual foi a resposta da corte? Foi que sim, um comportamento online que expõe o parceiro e quebra a confiança pode sim ser considerado uma violação do dever de fidelidade. Nossa, que interessante. Então, a chave é essa. Um texto de lei que está parado no tempo só sobrevive porque os juízes agem como tradutores. Exato. Eles pegam uma regra sobre, sei lá, cartas de amor e aplicam a DMs no Instagram. Sem essa tradução constante, a lei vira peça de museu. E talvez o melhor campo de batalha onde a gente vê essa evolução é na questão do sobrenome. O código ainda carrega um artigo, o 143 bis, que reflete a tradição antiga. Que é? A esposa acrescenta o sobrenome do marido ao seu. Acrescenta. Uma herança clara da ideia do marido como chefe da família. Totalmente. Mas as fontes mostram que isso também foi sendo desmontado peça por peça. Como? Primeiro, vem uma lei que diz que após a separação, um juiz pode proibir a mulher de usar o sobrenome do marido se isso causar um dano a ele. Ah, interessante. Ou, pelo contrário, pode permitir que ela continue usando se houver um interesse dela ou dos filhos. O sobrenome deixa de ser automático, sabe? Vira algo negociável. É como se a lei dissesse, ok, o sobrenome é um símbolo, mas depois que a união acaba, a gente pode discutir quem fica com o símbolo e por quê. Exato. E o golpe final nessa tradição veio da Corte Constitucional, como uma das notas indica. E o que a corte decidiu? Decidiu que impor apenas o sobrenome do pai aos filhos é discriminatório. Hoje, os pais podem escolher dar o sobrenome de ambos. Isso muda tudo. Muda tudo. É uma quebra definitiva com a lógica patrilinear. E se a gente somar isso à revogação de outro artigo, o 143 ter, que atrelava a cidadania da esposa à do marido... Fica claro o movimento. Cada artigo revogado ou alterado é como arrancar um tijolo do velho muro patriarcal. É um retrato da mudança social impresso na lei. Cada artigo marcado como revogado é quase um fóssil, um registro de uma ideia que a sociedade decidiu abandonar. Eu diria que essa quantidade de artigos marcados como sostituído, que é substituído, ou abrogato, revogado, não é uma fraqueza do código. Pelo contrário. É a força dele. Mostra um sistema legal tentando, mesmo que com atraso, acompanhar o ritmo da sociedade. Concordo plenamente. Certo. Mas e quando a parceria igualitária não dá certo? A lei também tem mecanismos para lidar com os conflitos. E um deles, o artigo 145, me pareceu absolutamente bizarro. Para mediar. A lei basicamente convida um juiz para dentro de casa para ajudar a resolver uma briga. Parece uma ideia terrível, não é? Sim. Imagina um juiz de toga decidindo onde as crianças vão passar o Natal. Ou se a família pode comprar um carro novo. Isso já funcionou alguma vez na prática? Essa é a reação que a maioria das pessoas tem. E é por isso que a própria anotação no código diz que essa norma é de raro uso prático. Ah, bom. Na realidade, ninguém quer essa intervenção autoritária. É um exemplo fascinante da diferença entre a lei escrita e a lei vivida, sabe? A lei no papel e a lei na vida real. Exato. O código oferece essa ferramenta formal, quase impositiva, mas a sociedade evoluiu e criou seus próprios mecanismos, como a mediação familiar, que é uma conversa, não uma sentença. Então a ferramenta ficou obsoleta, mesmo ainda estando lá no livro. Exatamente. Então vamos para o passo seguinte, quando a conversa não funciona mais: a separação. O código diz que ela pode ser pedida quando a convivência se torna intolerável. E aqui entra um conceito que parece central. O juiz pode declarar a qual dos cônjuges a separação é adebitable. Pense no adebitable como, sei lá, um árbitro de futebol, que no final do jogo aponta qual jogador cometeu a falta grave que acabou com a partida. Gostei da analogia. O juiz analisa quem violou os deveres do casamento, a fidelidade, a assistência, a colaboração, e atribui a culpa pelo fim da relação a essa pessoa. E essa culpa não é só simbólica, né? Para constar nos autos. Ela vem com uma conta para pagar. Literalmente. Exatamente. O artigo seguinte, o 156, conecta diretamente essa atribuição de culpa às consequências financeiras. O cônjuge a quem a separação não foi atribuída tem o direito de receber uma pensão de alimentos do culpado caso não tenha renda própria para manter seu padrão de vida. Ou seja,
Violar os deveres do casamento pode custar caro. Pode custar bem caro. E a lei é bem séria em garantir que essa obrigação seja cumprida. Sim, eu vi que as ferramentas de cobrança são fortes. O juiz pode ordenar o sequestro de bens do devedor ou até que o empregador dele pague uma parte do salário direto para o outro cônjuge. Não tem muito para onde fugir. O sistema é robusto porque a obrigação alimentar é vista como essencial. Mas tem uma curiosidade nesse artigo que mostra como a legislação pode ser uma coxa de retalhos. Ah, sim. O artigo fantasma. Exato. Uma das anotações aponta que o texto faz referência a um outro artigo, o 5.5, para detalhar as regras. O problema, o artigo 5.5 foi revogado há anos. Exatamente. Espera aí. Quer dizer que o código tem um erro, um link quebrado, bem no meio de uma regra tão importante? É incrível, né? Mas é isso. O que acontece na prática, então? Um advogado desavisado pode ficar perdido. Na prática, os juízes e advogados experientes sabem que a matéria agora é regulada por outros artigos, os 337 bis e seguintes. Mas para quem não é especialista, é uma armadilha. É um exemplo perfeito de como a legislação é um tecido complexo. Sim, e às vezes, quando você remove um fio, outros que estavam conectados a ele ficam soltos. Mostra a necessidade constante de limpeza e atualização do texto legal, que nem sempre acontece. Bom, então o que tudo isso significa, no fim das contas? A gente fez essa jornada e vimos como a lei italiana enquadra o casamento como um ato público super sério, quase um contrato com o Estado, com penalidades para garantir a integridade dele. Certo. Depois, a gente viajou até 1975 para testemunhar a grande revolução da igualdade. Uma mudança que a gente viu nos deveres, nos sobrenomes, na cidadania. E por fim, vimos que o código é um documento vivo. É, um documento vivo que se adapta não só com novas leis, mas de forma crucial, através da interpretação dos tribunais a desafios que ninguém imaginava, como a tal fidelidade virtual. Eu reforçaria essa ideia de que o código é um registro histórico. Cada artigo alterado ou revogado que a gente encontrou nas fontes é como uma camada geológica, sabe? Boa imagem. Você pode cavar e encontrar os vestígios de uma Itália mais patriarcal, depois a camada da Revolução Feminista dos anos 70 e agora as camadas mais recentes que tentam lidar com a era digital. Não é um documento estático, é a história social da Itália contada através de suas leis. Perfeito. E para terminar, quero deixar uma última provocação. Uma coisa que vem de um artigo que a gente mal mencionou, o 142. Qual seria? Ele diz que as disposições penais que a gente discutiu se aplicam ao casamento civil. Mas para os casamentos religiosos que têm validade civil na Itália, essas regras só valem se não houver disposições diferentes no direito especial que os rege. Como os acordos com o Vaticano ou concordata. Exatamente. E a pergunta que fica para pensar é: como a coexistência de um sistema legal civil que evolui, como a gente viu, e acordos religiosos distintos, como isso afeta a vida das pessoas? Que tipo de tensões ou, quem sabe, harmonias podem surgir quando um cidadão está, na prática, sujeito a dois conjuntos de regras sobre um aspecto tão fundamental da vida como o casamento?